Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. E agora, de cara nova, aqui na Rede TV Paraná. Uma alegria de estar aqui junto à equipe da Rede TV Paraná, a quem eu agradeço, ao Edson, a Isabelle, a Helena e a todo o time que tem preparado com muito carinho esse programa. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Muito obrigado, time do BRDE, de estar conosco nessa jornada. E do CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Obrigado, CREA Paraná. Eu sou engenheiro e a gente ter uma associação de classe de engenharia junto conosco é muito legal. Eu sou Gilles Balbinotti e já peço para vocês nos seguirem em nossas redes sociais. No Instagram, acompanhar o nosso canal do YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. A palavra que define o nosso episódio de hoje é impacto. E por isso eu estou aqui com a Giovana Conti, de Vitória, Espírito Santo, bela cidade que eu já conheci, muitos amigos eu tenho lá, e está morando em Curitiba há mais de 20 anos. Formada em sistemas de informação, Giovana trabalhou mais de 2 décadas em TI, até descobrir sua paixão por cuidar de pessoas. Ela fundou a Youngers, impactando milhares de vidas, e hoje é CEO da Parese, uma plataforma que mensura resultados de transformações sociais, conectados aos direitos humanos e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Seja muito bem-vinda, Giovana Conti. Obrigado por ter aceito esse convite. Parabéns pela sua jornada nesse programa Quebrando a Lâmpada. Você que quebrou muitas lâmpadas, pelo que eu acompanhei aí na sua jornada, e transformou ideias em soluções, em ações concretas, em soluções de problemas que existem na sociedade e em nota fiscal. E consequentemente, qualidade de vida para ti e para as pessoas que receberam, né, essa sua solução. Por favor, a palavra está contigo. Se pudesse apresentar um pouquinho sobre você, falar da Giovana. E, de novo, muito obrigado pela tua presença aqui. Imagina, Gilles, um prazer estar aqui e uma honra estar no programa número 1, né? Gente, que coisa boa. Eu adorei o nome, achei Quebrando a Lâmpada fantástico. E sim, transformar uma ideia em um negócio e, de repente, construir produtos ou serviços é uma atividade que leva tempo, que leva experiências, que a gente precisa de muitos conselhos, de investimento, né, de muitas coisas. E eu acho ainda que eu escolhi um caminhozinho complexo, que é vender impacto. Então, a gente não é uma ONG e nunca fui uma organização social ou do terceiro setor. Eu sempre fui uma empresa com fins lucrativos, vendendo soluções para outras empresas que são de impacto socioambiental, né? Então, e hoje a gente está aí de pé, inclusive, completando um ano da startup nova, que é a Parese ou Paresi, e já com os nossos clientes na indústria, nos serviços, no terceiro setor, tá? Tô feliz com isso. Bacana, Giovana, é importante o que tu disse, esse ecossistema de soluções de problemas. A gente trabalha muito, discute muito no programa Quebrando a Lâmpada, é um dos propósitos principais, é desenvolver, fortalecer esse mindset, essa mentalidade de resolução de problemas. Isso. Eu tenho um amigo muito querido aí de longa data, o Nélio Bilatti, que ele fala assim, as pessoas cada vez mais têm que se inspirarem, buscar informações, desenvolverem comportamentos empreendedores para transformar e, consequentemente, né, transformar a queixa em oportunidade, transformar a queixa em possibilidade. E você fez isso. Fala um pouquinho para mim, Giovana, como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Eu vejo que você tem esse DNA empreendedor, construir os próprios brinquedos. Como é que foi isso? Fala um pouquinho, como é que era a Giovana lá no início? Como é que foi esse início, né, da tua vida empreendedora, podemos assim dizer, sua vida inovadora? Você sabe que meu pai é empreendedor, engenheiro. Tem uma empresa lá em Vitória, ele trabalha no porto, né? Faz atividades portuárias. Então eu vi ele comandando a empresa. E coincidentemente a empresa é o sobrenome dele.
Então, a gente está muito atrelada ao DNA da família ser essa coisa mais empreendedora. Eu me lembro no meu aniversário ainda, não lembro quantos anos eu tinha, talvez 10, 11, 12, e eu pedi para ganhar um brinquedo que se chamava Meu Primeiro Pense Bem. Era uma grande calculadora, na verdade, que vinha com livrinhos e se você resolvesse as contas e digitasse correto no computadorzinho, ele fazia uma musiquinha, parabéns e tal, né? E de brincar com aquele computadorzinho, eu entendi a lógica dele. Ali eu falei assim, entendi, eu não preciso dos livros. Toda vez que tiver uma pergunta número 2, a resposta é C. A pergunta número 3, a resposta é D. E assim eu ia ganhando do Pense Bem. E eu fazia aquilo, eu falei, putz, esse negócio é muito bacana. Um dia eu ainda vou trabalhar com computador. Ainda vou construir alguma coisa com computador. Mas nessa época, os computadores, eles não eram tão acessíveis. A gente não tinha eles dentro de casa. Eu acho que eu estava na faculdade quando meu pai conseguiu trazer para casa o primeiro 286. Faz um tempo já faz isso. Sou jovem, né, gente? Mas faz um tempo, com disquetes de 5 quartos pra gente, aquele disquetão enorme pra gente fazer as coisas. E ali eu percebi que eu podia criar alguma coisa com tecnologia. Sempre fui apaixonada por tecnologia. Não sabia o quê, não sabia como, não sabia quando, mas sabia que tecnologia fazia parte da minha vida. Que joia, né? Bacana. E tecnologia, muitas vezes, há até um receio, né? Quer dizer, a tecnologia, ela tá, digamos, em diversas formas de fazer isso. Mas ainda voltando no teu início da tua jornada, né? Tu lembra do ponto de virada? Quer dizer, tem uma metodologia que eu gosto muito, não sei se tu conhece, a pirâmide de Freita, onde ela mostra nessa jornada do empreendedor, a jornada da pessoa, onde que tem lá uma situação real, que a pessoa quer sair daquela situação, ela quer crescer, aí tem o ponto de virada, que é aquele estalo para você começar a empreender. Aí você trabalha alguns fundamentos, você tem já os primeiros resultados. Não sei se tu conhece a metodologia, mas qual foi o ponto de virada da Giovana para você entrar nesse mundo do empreendedorismo? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque talvez haja até nessa sua teoria, eu não a conheço, alguns pontos de virada, né? O primeiro deles, eu tinha um emprego muito bom numa empresa internacional, um cargo muito bom, eu recebi um salário tão bom que eu consegui comprar um carro no débito. Só para a gente entender, assim, chegar na concessionária, escolher um carro zero e tirar o carro no débito. Ou seja, estava muito bem profissionalmente, mas ainda assim queria fazer mais. Me incomodava a situação em que a sociedade estava e ainda está. As desigualdades. Como meu pai também é pastor, então a igreja, o cuidado com o próximo, o servir, fazem parte do meu DNA. E eu via a cidade toda, a juventude, eu falava, era líder de jovens, né, na igreja. E como é que a gente faz para que esses jovens acabem no mercado de trabalho mais justo? Como que a gente faz para construir essa jornada que vai muito além de qualidades técnicas? O que a gente faz tacitamente, ou soft skills, né? Como que a gente traz isso para essa moçada, para eles alcançarem o que eu tinha na época, que era um excelente emprego, um excelente salário, uma carreira em potencial. E aí não tinha jeito de fazer isso de dentro da empresa. Ela tinha uma armadura, você não conseguia desenvolver. Porque eu tinha o meu trabalho, sim, exatamente. Eu tinha que trabalhar o que a empresa me pagava para trabalhar. Não tinha condição de pensar fora da caixa. Mas aquilo me cozinhava, assim, por dentro. E meu ex-marido, na época, dava aula de jiu-jitsu na comunidade aqui da Vila Torres. Nossa, aí era só pimenta nesse meu sentimento, porque eu olhava e falava, meu Deus, é muita desigualdade. A classe média sofre, a classe mais baixa sofre, o que a gente vai fazer? E ali eu parei um pouco para construir o que eu achei que foi a melhor forma de fazer uma saída no mercado de trabalho para empreender. Eu achei na minha cabeça, mas eu fui muito romântica. Fiz coisas muito erradas. Acho que a Giovana de hoje voltaria no passado para conversar mais com essa Giovana, né? A Giovana do futuro voltaria, né? Certo. A primeira coisa que a gente fez foi um pé de meia. Então, como eu ganhava muito bem, a gente juntou dinheiro, recurso. E como eu consegui fazer um acordo com a empresa, eu saí de lá sem justa causa, sem nada, e consegui receber dinheiro suficiente para me bancar por 2 anos, para sustentar a casa por 2 anos. Beleza, eu falei, ótimo, quero empreender. Onde eu vou? No Sebrae. Só que nessa época, dentro do meu emprego regular, eu já era gerente de projetos. E por ser gerente de projetos, eu tinha que pensar em várias coisas para montar um projeto. E eu tinha certeza absoluta que essas minhas qualidades eram suficientes para montar uma empresa.
Nunca tinha emitido uma DAS, não tinha feito uma contratação, não tinha feito uma demissão, nunca tinha feito prospecção. Nada disso, mas eu era completa na experiência de gestão de projetos. Então eu sabia etapas, eu tinha muita disciplina, responsabilidade, eu era líder, já tinha sido treinada para isso, mas as questões inerentes ao negócio mesmo, eu nunca tinha feito, não sabia nada sobre imposto, sobre como atrair o cliente, sobre desenvolver um produto. Tipo, qual é o produto que eu vou pôr no mercado? Que mercado? Quem vai pagar por esse produto? Então, tanto que o nosso lema inicial da Youngers era uma ideia na cabeça e um propósito nas mãos. Alcançar a juventude. Gente, era só isso que eu tinha mesmo, uma ideia na cabeça e um propósito nas mãos. Estrutura que é bom? Nada. Que eu gostaria de sublinhar parabéns pela tua coragem e já sublinhando alguns comportamentos que a Giovana apresentou aqui na explicação dela, na narrativa dela aqui. O empreendedor tem que ser corajoso. Sim. Você falou de Sebrae também. Eu, um amigo nosso de longa data, já conversei com ele, já entrevistei ele em outras oportunidades, o Alan Costa. Sim, conheço. Ele fala muito disso, inclusive ele está lá numa das revistas aí, né, de ser mais dinheiro, ou pequenos negócios, grandes, enfim, pequenas empresas, grandes negócios, onde ele estava numa situação parecida com a tua, assim, sabe, que tinha um salário confortável, ele... deixou isso do lado, saiu da empresa, por quê? Porque ele viu que tinha um propósito muito maior. Um segundo ponto que eu gostaria de sublinhar aqui, que a Giovana, já estou meio que listando, né, os seus comportamentos empreendedores, eu quero ouvir mais de ti sobre isso, teve coragem, sabe, foi buscar, né, o seu propósito, né, ela entendeu que tinha um propósito maior daquele onde ela estava, que era importante também. Então, assim, parabéns por essa tomada de decisão e por esses pontos de virada. Quebrou várias lâmpadas aí. Sim, sim. E tomar essa decisão de sair de um trabalho tão seguro, com um salário bom. Na época, eu ajudava, meu salário praticamente sustentava a família, né? Com 2 filhas pequenas, aí você fica, meu Deus, a minha mais nova tinha 3, a mais velha tinha 6, e eu tava ali, apaixonada, porque eu precisava ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Então, esse era o propósito. Essa foi primeiro passo que eu dei. Só que, na sequência, acho que esses primeiros 2 anos foram de descobrir que nem só de propósito vive um negócio. Verdade. Então, o propósito é fundamental. Foi ele que me fez dar o primeiro passo. E ele habita em mim até hoje e de forma mais estruturada e robusta. Eu ainda quero reduzir desigualdades. Mas eu não sabia como. Eu já tinha largado o emprego. Eu falava, tá, eu vou vender o que mesmo? Eu vou ganhar dinheiro com o que mesmo? Tem que monetizar, né, Giovana? Eu tenho que monetizar. Tem que viver a vida. Esse mundo pagar as nossas contas. Pagar as contas. Nós somos desse universo, o capitalismo está entre nós. Quem sou eu para lutar contra esse sistema? Eu falo, como que a gente funciona dentro desse sistema conscientemente, né? Então, no segundo passo, o que aconteceu foi que eu fiz uma dívida, né? Sim. Porque aí eu fui descapitalizando, aí os investimentos que eu tinha fui descapitalizando, tentando descobrir o que eu faria quando... A gente, nessa fase, já morando na Vila Torres, recebe a ligação de uma organização sem fins lucrativos, a Aliança Empreendedora, dizendo que precisava de um espaço na favela para dar aulas de empreendedorismo. Fantástico, fantástico. Inclusive, esse tema sobre a criação da Youngers, esse case, nós estamos finalizando o primeiro bloco. Ok. Vamos iniciar o segundo bloco com essa temática. Só queria sublinhar bem rapidamente, né? Muitas vezes o empreendedor tem uma solução técnica fantástica, mas faltam outras peças nesse mosaico de criar uma empresa. Sim. Inclusive, aqui bem rapidamente, eu atuo numa aceleradora, que é a aceleradora Ciclo, que ajuda as startups a o quê? Crescerem, né? Ter essa mentoria na área jurídica, na área contábil, na área fiscal, na prospecção. Isso. Então, tu já trouxe um pouco disso também, essa importância, né? Porque muitas vezes é bom tecnicamente, mas faltam outros elementos. Então, logo a gente volta, não saia daí, porque a nossa conversa está só começando. E tem muito mais no segundo bloco, o Quebrando a Lâmpada volta já com Giovana Conti. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor,
Em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao programa Quebrando a Lâmpada. Aqui na Rede TV Paraná, estou muito feliz com essa nova jornada desse programa que visa inspirar você a quebrar lâmpada, inovar e resolver problemas. E, consequentemente, gerar nota fiscal, aumentar a tua qualidade de vida e inspirar quem está no seu entorno. Antes de continuarmos nossa conversa com a Giovanna Conti, quero indicar um material sobre inovação, propósito e também sobre o ESG. Na verdade, busquem conhecer essas informações em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. São 16 ou 17, depois a Giovanna vai nos corrigir se eu estiver errado. Deem uma olhada a essa correlação com o ESG, que fala da questão social, da questão ambiental e da questão da governança. São temas que a gente vai falar na sequência. Vejam isso, cada projeto de vocês, busquem essas informações. Tem muito conteúdo importante na própria internet, nos livros, nos relatórios, porque cada ação que a gente faça hoje é importante ter essa conexão com melhorar a questão da sustentabilidade, com melhorar a questão de você dar a oportunidade a todos, obviamente inspirando a cada um a se capacitar e a resolver os seus problemas e melhorar a sua vida. Então, busquem essa informação de ESG e dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso é muito importante. Giovanna, a gente está retornando então, e já para iniciar, antes de falar da empresa que tu criou, se puder falar um pouquinho assim sobre esse conceito que você vem trabalhando um bom tempo, ser os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Cada projeto que eu faço, eu crio uma coluna lá para falar o que aquele projeto, aquela ação tem a ver com o ODS e essa correlação também com o ESG, por favor. Sim, o impacto ambiental e social, ele já existe há muito tempo. A gente tem registros desde a década de 40, com empresas montando o seu setor de responsabilidade social. Então, ele é um tema muito antigo. O que acontece é que no ano 2000, ali no início dos anos 2000, o Banco Mundial e a ONU, num evento financeiro, fizeram um estudo para saber como que as pessoas e o planeta podem coexistir. E dentro desse estudo, eles perceberam que muita coisa precisava acontecer, porque na sociedade tinha muita desigualdade, doença, falta de infraestrutura, então a gente tinha muita poluição nos mares, animais em extinção, enfim. E aí a ONU propôs uma série de objetivos para desenvolvimento sustentável dos negócios representados ali nesse evento. Então, o Kofi Annan, que era Até então o secretário-geral. O secretário-geral fez essa provocação ao mercado financeiro de que as empresas se preocupassem com o impacto que elas estavam gerando social e ambientalmente e que trouxessem isso tudo para dentro da governança das empresas. E foi aí que surgiram os primeiros, além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, conversas sobre o E, que em inglês é environmental, ambiente. Então, algumas pessoas falam A de ambiental, em português. O S de social, português e inglês a mesma coisa. E o G de governance, ou governança. E surgiu essa sigla, o E, o S e o G, dentro desse lugar do ambiente financeiro, né? E aí, o que acontece? Como nós estamos num mundo gerado, que é movido pelo capital, como você consegue trabalhar impacto social, ambiental e governança e capital ao mesmo tempo? A ideia não é deixar de lucrar, a ideia não é deixar de gerar valor, a ideia é fazer isso de forma consciente. Então, são 17 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 17 tocam os 3 temas, social, ambiental e governança, inclusive transversalmente. Tem alguns que você encontra metas dentro de cada objetivo que são tanto sociais, quanto ambientais, quanto de governança. Pode perguntar. Não, bacana. E eu estou olhando aqui, são 17, eu fiquei ali na dúvida, né? Você tem aqui o terceiro, né, que é saúde e bem-estar, né? Você tem o educação de qualidade, que é o número 4. E então, assim, vamos já fazer de mãos dadas, então, como que você trabalhou esses
objetivo, acho que foi 2004 que teve nessa. Na verdade, já existia, digamos, algumas práticas antes, sim. mas a provocação na época do Kofi Annan foi importante para conectar, ou seja, fazer investimentos, né, responsáveis, né, em relação ao meio ambiente, às pessoas, e ter toda essa gestão e governança, né? Vamos agora fazer de mãos dadas, então, esses conceitos que você vem estudando há um bom tempo e aplicando na prática, com a criação, né, a fundação do Sea Founder, né, da Youngers. Por favor, fala um pouquinho disso, como é que foi. O que acontece é que no começo, isso tudo foi criado como uma forte recomendação. Então, isso veio como recomendação para as empresas. Sim. Só que à medida que os anos foram passando, crises climáticas passaram a se tornar cada vez mais frequentes. Especialmente na Europa, onde a gente tem os grandes centros financeiros. Então, essa discussão passou a ser cada vez mais acalorada. E aí você tem, como várias coisas que envolvem países, políticas públicas, você tem a turma do vamos começar a pensar em alguma coisa versus a turma do vamos continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Então, é muito comum a gente abrir sites de notícia e você encontrar duas notícias sempre. A turma do eu não vou fazer isso nunca na minha vida versus o não, tá na hora da gente começar a pensar em sustentabilidade, certo? Então, o mercado financeiro começou a conversar sobre deixar de ser recomendado para passar a ser obrigatória algumas ações de responsabilidade climática, social e de governança. Então, quando a Youngers nasceu, a gente conversou primeiro com as grandes empresas. Então, um dos nossos primeiros programas, por exemplo, quem bancou foi a ExxonMobil. Foi um grupo de voluntários da ExxonMobil, entendendo, eles faziam parte de um programa de voluntariado corporativo e entendendo que precisavam ser responsáveis corporativamente com a sociedade na qual estavam inseridos, no caso Curitiba, e aí eles fizeram um investimento para desenvolvimento econômico de pessoas na comunidade. E desenvolvimento econômico alcança o objetivo de desenvolvimento sustentável número 8, que é trabalho decente, crescimento econômico. A turma que a gente montou de empreendedores na comunidade era formada por mulheres, coincidentemente, 85% eram mulheres, e aí você tem o ODS 5, que é sobre igualdade de gênero, enfim. E a gente foi alcançando esses objetivos a partir de trabalhos com investimento social corporativo, né? Bacana, que importante. Já inicia, né, um business, um negócio, já dentro dessa pauta tão importante. Isso. A gente tem acompanhado, né, e hoje, por exemplo, tu vai fazer um empréstimo, né, no banco, nesses bancos, e já tem ou seja, se você já tem comprovar de uma forma, né, sabe, com evidências objetivas, que você está atendendo, está respeitando os ODS, ou seja, o conceito de ESG, você já vai ter lá uma redução grande, né, nas taxas de juros. Fala um pouquinho disso, como é que é isso hoje no mundo, no Brasil e no mundo? Hoje, a Youngers, a gente acabou vendendo ela para o Facebook, né, internacional, depois posso contar do Exit. Hoje a gente tem uma startup chamada Paresi, e um dos nossos clientes é a Sabesp, a Companhia de Água de São Paulo. O que acontece? A Sabesp, ela foi privatizada em 2024 e ela, como marco legal do saneamento impõe, ela precisa levar saneamento para todo o estado de São Paulo, tanto a parte de saneamento, tratamento de esgoto, água, enfim. E ela conseguiu dinheiro, ela conseguiu 70 bilhões de reais para fazer as obras de universalização do saneamento, com algumas condições. Umas delas são sustentabilidade. Então, os bancos envolvidos nisso querem saber se ela efetivamente está empregando esse dinheiro de forma responsável ambiental, socialmente e de governança. Por isso, ela contrata a gente, monta um programa de parceiros para o impacto, define regras de impacto ambiental e social para obras de saneamento e a gente traz uma solução, a ferramenta que monitora se essas regras estão sendo implementadas hoje em 42 obras de saneamento no estado de São Paulo, né? Então, a gente, por exemplo, monitora essas obras com relações a fumaça, poeira, resíduo, gases de efeito estufa, no social, diversidade e inclusão, mulheres contratadas para trabalharem nas obras, economia circular, integração com a comunidade, escuta comunitária. Todas essas informações vão para dentro da nossa plataforma e geram um dashboard. E esse dashboard, ele é atualizado mensalmente. Mas entendeu como é? A gente faz isso para eles, por eles. Então, aparece essa plataforma que monitora dados de impacto ambiental e social, porque a Sabesp precisa reportar
o que ela tem feito de ESG e sustentabilidade. Ou seja, tem que ter uma comprovação ali. Até para pegar dinheiro. Exatamente. Grandes dinheiros vêm atrelados. Dinheiro mais barato, né? Aham. E esse é um ponto importante, sabe? Porque, realmente, assim, dentro do ESG, eu já vi vários, enfim, li muito material, assisti algumas apresentações, são mais de 100 indicadores lá, né? Ou seja, e hoje, como é que está o nível de maturidade, digamos, de atendimento? já me respondeu em partes, né? As empresas ainda, nós estamos longe ainda, né? Em termos de chegar num nível mediano, né? A gente está longe, já faz mais de 20 anos que isso existe, a gente ainda está muito longe por causa dessa questão do, será que é moda? Será que eu tenho que me preocupar? Aí agora que isso vem atrelado a fundos de investimento e as empresas têm disponíveis no mercado bilhões de reais para serem usados pelas empresas para capital de giro, para crescer o seu próprio negócio, contanto que prove sustentabilidade. Então, nesse momento, está todo mundo, mas o que é isso mesmo? O que eu tenho que fazer mesmo? Como é que eu comprovo mesmo? Então, existem o que a gente chama de taxonomias, que são as normativas como GRI, onde você reporta o que você está fazendo e prova que você tem sustentabilidade. E existem as mais informais, como os ODS, que são mais subjetivos, onde da mesma forma você reporta o que você está fazendo. O problema é, eu não sei nem o que eu estou fazendo. Então as empresas estão tendo que dar passos para trás para montar os seus negócios de impacto ambiental e social de acordo com estas normativas. Então, outro cliente que a gente... Posso ir falando de cliente, né? Sim, por favor. Outro cliente que a gente tem, um case bem bacana, é com a Horse, Brasil. A fábrica de motores, um spin-off da Renault, que tem aqui na região de Curitiba, indústria, né? E aí eles convidaram a gente porque internacionalmente, a sede deles é em Madrid, na Espanha, eles têm essa diretiva de investimento de 3 milhões de euros no globo inteiro, em várias plantas da Horse. Inclusive, o Brasil recebeu esse investimento para gerar impacto. E aí eles ligam. Giovana, a gente não sabe nem o que fazer com esse dinheiro. Tu não ajuda a gente, não? Beleza. O que a gente faz como consultoria? Monta esse plano de desenvolvimento social que seja inerente aos ODS. No caso, a Horse tem 6 que ela gostaria de alcançar ao longo dos próximos 5 anos. Então, a gente pega esses ODS, faz um mapeamento da comunidade no entorno e traz para eles programas que vão fazer com que eles alcancem esses objetivos. Então, na hora que reporta, tem os resultados de sustentabilidade que eles precisam. Que bacana, a gente já quase finalizando o segundo bloco, um tema super importante. Obrigado pelos teus insights. Eu quero ainda conversar um pouquinho mais das tuas motivações de criar a empresa e deixar para a nossa audiência, sabe, vamos dizer, as dificuldades, as soluções que tu encontrou, as motivações, porque esse programa visa inspirar as pessoas a empreenderem, né? Falando em micros e pequenos empreendedores, no Paraná nós temos em torno de 800 mil. É muita gente. E no Brasil, 6, 7 milhões. Quando a gente olha daí, claro, o Paraná tem 11 milhões de habitantes, lógico. A população economicamente ativa, obviamente, vai ser um número menor. Eu vejo que a gente precisa, né, ainda mais ampliar o número de micro e pequenos empreendedores. Eu incluiria aqui as startups. Sim. Então, eu vou sugerir para ti a gente iniciar o terceiro bloco, ouvindo de você qual foi essa motivação, as dificuldades, os acertos, os erros, porque isso ensina, tá bom? Com certeza. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras aqui com a Giovana Conte, que podem acender muitas luzes na sua cabeça. E fica por aí que logo, logo Quebrando a Lâmpada volta, tá joia? É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada, com essa conversa inspiradora, com essa mente brilhante, a Giovana Conte. Giovana, fala então como é que foi esse start, né, da criação das suas empresas, as motivações, os erros, os acertos. Se puder listar os principais, todos os importantes comportamentos empreendedores
que fizeram com que você tivesse essa jornada vitoriosa. Isso vai inspirar a nossa audiência. Acho que a primeira coisa eu contei no primeiro bloco, que era do propósito, né? Da gente realmente ter propósito para fazer alguma coisa, ele ainda está aqui. Mas a segunda é entender o que é empreender. Porque eu, inclusive, fiz um TED sobre isso, junto com o Alan Costa, inclusive no mesmo programa do TED. E não é só fazer e vender. Pensa assim, ó, uma boleira que é muito boa. A pessoa faz bolo e o bolo dela é uma delícia. Não é porque ela faz um bolo muito bom que ela vai ser uma boa empreendedora de vender bolo. Porque ela precisa aprender os canais de venda desse bolo, o contato com os fornecedores dos insumos para esse bolo. Se ela fizer bolo e jogar só no grupo de WhatsApp dela, não tem como, ela nunca vai conseguir botar esse negócio de pé. Com a startup foi a mesma coisa. Então, o que eu precisava saber sobre prospecção de clientes, marketing, vendas? Esses são tópicos que eu precisei mergulhar, estudar para o que é um funil de vendas, uma esteira, uma jornada de compras, estudar essas coisas para implementar dentro do meu negócio. Tem toda uma parte jurídica, porque agora sou eu que mando os contratos. Então, como que você assina esses contratos, essas cláusulas? No meu caso, como startup, eu tenho contratos com investidores. Então, como que a gente faz toda essa parte de bonificação desses investidores? É equity? É um mútuo conversível? Então, tem toda a parte financeira e lida desse dinheiro que vem para botar essa startup de pé. Eu tenho toda a parte de contratos com os meus fornecedores de... quando a gente está fazendo projetos, eu contrato pessoas freelance para me prestar serviços e eu contrato meus próprios funcionários, tenho contrato com os meus sócios, eu tenho 2 sócios, então como é que nós 3 estamos lidando com isso e como é que a gente concorda sobre toda a nossa governança da nossa startup? Tem toda a parte contábil, então todo mês tem nota fiscal, tem pagar imposto, você tem um monte de coisa para a parte administrativa, tem a parte de RH, essas coisas não tem nada a ver com a habilidade que eu tenho de me comunicar. Sim. Ou o meu propósito. Tem nada a ver, né? Eu diria que se essa camada técnica de infraestrutura sobre negócio não existe, você pode ser o melhor em qualquer coisa. Você nunca vai pôr um negócio de pé. E se o puser, não vai ficar lá. Isso é uma camada. Qual é a segunda camada que eu tive que aprender ao longo do tempo? A minha solução precisa ter um fit no mercado. Porque eu posso ser ótima de andar de bicicleta. Maravilhoso. Adoro andar de bicicleta, vou andar de bicicleta. Se ninguém mais quiser andar de bicicleta, eu nunca vou vender a experiência do passeio de bicicleta. Então, quando eu tinha Youngers, o meu problema eu tinha muito propósito, mas quem ia comprar as minhas aulas de empreendedorismo na comunidade? Então, a gente tinha clientes. Eu tinha, na época, 6 funcionários CLT, mas eu não ia para lugar nenhum, nem para cima, nem para baixo. Não tinha tecnologia envolvida, não tinha escala naquilo. E eu penava para pagar minhas contas e ter um padrão de vida digno. Na sequência, eu falei, a gente se desfez dessa solução, porque eu falei, não. Pivotamos. O termo, né? É isso. Porque legal. A ideia era reduzir desigualdades. Esse era o meu propósito. Eu não quero reduzir desigualdades de 1.000 pessoas. Eu quero reduzir desigualdade de 100 milhões de pessoas. Eu quero reduzir desigualdades. Eu quero ir muito além. Então, o meu propósito, para ele ter alcance, para eu conseguir realizá-lo, primeira coisa, eu precisava trazer tecnologia e eu precisava ter mercado. Se não tivesse alguém para me pagar e muitos alguéms para me pagar muita coisa, não adiantaria eu ter o propósito ou ser bom em alguma coisa, não adiantaria a camada técnica, então eu sou ótima em administração, em finanças, em marketing, vendas, em RH, eu tô com uma equipe fantástica, mas não tem mercado, não dá um fit. No meu produto ele não vende, certo? Também não funcionaria. Então, hoje, a Paresi é essa ferramenta de gestão de ESG que não existe no mercado. Então, quando eu vou para a indústria, todas as pessoas com as quais nós temos prospectado sentem um alívio. Ai, que bom! Finalmente, vou parar de usar planilha de Excel e vou concentrar meus dados de sustentabilidade numa ferramenta de gestão que tem dashboard online, que tem análises com dados oficiais de governo, que tem inteligência artificial. E de alguém que conhece o ESG e criou esse portal. Que aí a gente tem todas as camadas. Aí eu tenho conhecimento de causa, porque faz mais de 10 anos que trabalho com isso, que fui reconhecida publicamente por isso. Tem um time que está trabalhando extremamente competente. Aí eu entro nesse lugar do mercado, aí eu posso
posso fazer vendas, ter clientes, ter escala, tecnologia e crescer. Então, a gente está num lugar que a nossa startup, no primeiro ano de startup, nos primeiros 6... Não, vamos botar um ano, tá? Que foi o que aconteceu. No aniversário de um ano, a nossa startup saiu de 0 faturamento para 300 mil reais em faturamento, como startup. 300 mil divididos por 12 meses ali, vai dar 20 e poucos mil reais mês de faturamento recorrente numa startup. Certo? Então, é uma coisa... Aí você olha para essa startup e fala, pera... Tem alguma coisa aqui. O que a gente faz na sequência? Entendi, tem mercado, vendi. Como que a gente vai agora tracionar? Eu vou crescer muito mais. Tudo isso envolve técnicas que não tem nada a ver com o fato de eu saber muito alguma coisa sobre o meu propósito. Bacana. A Giovana aqui, ela fez sabe? Ela deixou pra gente aqui um passo a passo para o empreendedor que quer iniciar. Ele tem que entender que existe todas essas nuances, tem todas essas necessidades, tem a questão da legislação, tem a questão das técnicas de gerenciamento de projetos. Tu falou antes que você é um gestor de projeto, então certamente você dá para dizer uma expert no PMI, no PMBOK, ou seja, o que tem que tomar em conta. Você falou agora, eu queria ouvir de você também, se tu pudesse dar duas entregas que tu fez e experiências sobre gestão de projetos com base no PMBOK, que eu vejo muita empresa trabalhando e tu fala do PMBOK, ela não sabe o que é. Então me preocupa isso. E sobre essa questão da networking, rede de contatos. Todas as pessoas que eu falo, e eu acredito nisso, essa rede de contatos que agrega valor. Fundamental. Então, você foi na tua fala mostrando que você tem que ter gente contigo. Sozinho tu vai não ali na esquina. Junto tu vai muito mais alto e mais longe. Fala um pouquinho disso. Com certeza, vou responder as duas juntas. Porque quando você tem mais gente, primeiro que você sabe que você está acreditando numa coisa boa. O que acontece é que às vezes a ideia é boa só na nossa cabeça. Então, a gente, como empreendedor, precisa estar muito pronto para não se apegar à solução, e sim ao problema. Por que a gente se apega ao problema? Porque a forma de resolvê-lo pode mudar constantemente. Então, para as desigualdades, por exemplo, uma das coisas que eu tinha de solução era Youngers. Aí eu falei, putz, mas isso não está funcionando, não tem tecnologia, não tem escala. Desfaz a primeira startup e vamos para a segunda. Aí eu ainda tive a Nação como segunda startup. Falei, pô, não está reduzindo a minha desigualdade, ainda preciso melhorar a minha solução. Você desapega da sua... e vem com outra solução. Paresi, pronto. Terceira startup. O que acontece na terceira? Além da gente ter as experiências anteriores, as pessoas nos viram performando nas anteriores a ponto de confiar na gente. Cria confiabilidade, porque viu o resultado. Cria uma confiabilidade. Então, hoje eu tenho um time jurídico, eu tenho um time de marketing, eu tenho um time de comunicação, hoje eu tenho esse time todo trabalhando, que são pessoas. Sem eles, não dava para fazer o que eu faço hoje, mas vai além de ter pessoas no seu time. Networking, as pessoas acham que é o lugar de vender o seu produto. Esquece. Networking é como se fosse uma colcha de retalhos, e cada um de nós é um retalho. Se você já viu uma colcha de retalhos, os retalhos são todos diferentes uns dos outros, certo? Mas na hora que você vê o produto final, a colcha inteira, ela é linda, né? Então, ele protege, ele aquece. Exato. Então você precisa lidar com o networking como conselheiros, como pessoas que vão te ajudar a prospectar. Nem são clientes, mas eles vão te indicar para mais alguém. Fala, putz, você tá na indústria aí pequena, média, quer fazer sustentabilidade? Pô, estou lembrando da Giovana. Conheci a Giovana. Então, não é a pessoa que te compra, mas é alguém que te indica. Você tem toda uma camada de profissionais que vão te prestar serviços. Você tem toda uma turma de fornecedores de produtos. Enfim, networking é lidar com todas essas pessoas e saber como você faz o manejo para todo mundo ganhar. Assim como você deseja que as pessoas... Né? Todo mundo ganha. Fantástico. A gente não deseja que as pessoas lembrem-se de nós, então o que a gente tem que fazer? Lembrar dos outros também. O que o pessoal não sabe é que antes de gravar, por exemplo, você me perguntou se eu era capixaba, da moqueca, e eu lembrei na hora da Olho Peixe, né? Da outra startup. E sempre que a gente pode, tá falando de outros empreendedores, de outros negócios, porque se a gente deseja que os outros se lembrem de nós, nada mais justo do que a gente lembrar dos outros constantemente nas nossas conversas. Esse é um ponto importante. A gente conversava antes e ela já falou desse empreendedor, desse empreendimento. Eu já pedi para ela me sugerir ele, pra gente bater um papo com ele aqui no Quebrando a Lâmpada. Porque ele quebrou a lâmpada. Ele quebrou. Mas legal, outro ponto que eu queria sublinhar, que você falou, desapego. Até uma época tinha um comercial aí, né, que a desapega.
tem que desapegar. Então, importante isso, ou seja, você precisar pivotar, pivota, muda, ou seja, não se apega. E outro ponto muito importante, né? Essa rede de contatos de alto valor agregado. Sim. Eu queria ouvir de você agora, né, um outro tema que eu vejo como importantíssimo, é um problema hoje no Brasil, no Paraná, no Sul, enfim, a falta de capital humano, falta de gente na programação, nas vendas, no ferramenteiro, o pedreiro e no ESG também, acredito que deve faltar ainda mais. Fala um pouquinho disso, a importância desse tema, né, para o empreendimento, né, para os empreendimentos, para as empresas. Gilles, você sabe que hoje lidar com pessoas está cada vez mais desafiador e fica complexo mesmo da gente encontrar. Por vários fatores, mas a tecnologia, ela foi mais rápida do que as relações humanas. Então, você tem pessoas menos instruídas, né, nas áreas, e aí se as empresas não estiverem dispostas a desenvolver as pessoas, a investir desde o começo, achar a gente pronta, e não é só conhecimento técnico, é o técnico e é também o comportamental, né, gente? Tá muito complexo mesmo, mas também tem se criado muitas soluções aí para essa parte de comportamento que vão desde rever benefícios dentro das empresas, cultura organizacional, que a gente tem que trazer para se adaptar a essa nova era, essa nova geração, essa nova forma de se buscar emprego e se trabalhar, né? A gente vai estar finalizando mais esse bloco. A gente puder entrar no outro bloco, inclusive falando um pouquinho das gerações. Sim. Tá aí a milenial, tá aí a Z, eu sou da X. Mas enfim, não adianta eu decorar as respostas porque as perguntas mudam, né? Então o que a gente quero falar sobre isso contigo também e explorar um pouquinho mais essa formação do capital humano também, o engajamento das pessoas, entender essa nova realidade, tá? Então a gente está finalizando mais esse bloco e logo estaremos de volta, tá? Aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Depois do sucesso de 5 edições já realizadas em municípios paranaenses, o evento Segurança e Responsabilidade na Armazenagem de Grãos, Normas, Seguranças e Boas Práticas chega a Maringá no dia 10 de setembro de 2025. A iniciativa é promovida pelo CREA Paraná, em parceria com o Ministério do Trabalho e o Corpo de Bombeiros, reunindo especialistas para debater práticas seguras e responsáveis no setor. O encontro tem o objetivo de orientar gestores e responsáveis técnicos de unidades armazenadoras de grãos sobre normas, boas práticas e riscos envolvidos nas operações desses espaços, que impactam diretamente a segurança dos trabalhadores e a qualidade dos alimentos. Entre os temas que serão abordados em Maringá, estão a fiscalização das unidades armazenadoras, a atuação dos profissionais de agronomia e segurança do trabalho nesses ambientes, além dos principais riscos de acidentes em silos, como casos de engolfamento. Também haverá espaços para orientações do Ministério do Trabalho sobre interdições e exigências de documentação para regularidade. O evento é gratuito e será realizado na sede do CREA Paraná em Maringá. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Quando a conversa é boa e inspiradora, o tempo passa muito rápido. Agora vamos falar sobre, liderança, sobre capital humano, sobre a importância de ter gente, de ter mindset inovador, empreendedor, de gente que acorda cedo, de gente que arregaça as mangas e resolve, de gente que transforma queixa em oportunidade, assim como você demonstrou e mostrou para nós aqui, que é a tua jornada. Giovana, então vamos falar um pouquinho assim dessa questão, né, em ESG também, mas da importância, né, ou seja, das gerações. Nós já temos 3 ou 4 gerações convivendo juntas. Fala um pouquinho disso, porque eu vejo que assim, capital humano é a base da pirâmide, é a base do templo. Sem gente, sem capital humano, como que a gente vai avançar, como que vai desenvolver tecnologia, como que vai implementar, né, o ESG nas empresas? Fala disso, então, por favor. Exatamente. Pensa 3 gerações completamente distintas, coexistindo dentro dos escritórios, dentro das empresas, dentro das indústrias. Isso está assim, uma confusão, né?
E os valores de cada uma delas são diferentes, a forma de encarar o trabalho é diferente, a rotina. Então, enquanto você tem a gente da geração um pouco mais velha, a gente sou jovem, mas enfim, não. Jovens 880. Exatamente. Você tem esse pessoal dessa geração mais velha que entende de responsabilidade chegar às 8 no trabalho, pontualmente, entregar o que tem que fazer. Aí você vai para uma galera mais nova. Responsabilidade é entregar. Você me pediu, eu vou te entregar. Não me importa se eu cheguei aqui às 8, se eu cheguei aqui às 9, se eu cheguei aqui às 10, se eu tô aqui, ou se eu tô trabalhando de Londres, ou se eu tô em Paris, o que te importa é entregar. Então quando a gente fala, você tem que ser responsável, você precisa parar para setar o que é responsabilidade para quem fala e o que é responsabilidade para quem ouve. Então, tem uma série de ajustes que precisam ser feitos dentro das corporações, e eu entendo que isso faz parte da cultura da corporação, e deixar tudo bem claro sobre essas expectativas. E a gente também tem, como a desigualdade está muito grande, a tecnologia está envolta em todas as coisas, você ainda tem, por exemplo, uma classe social que não consegue estudar para entrar nesse mercado. Não tem condição, não tem como comparar, não tem como dizer se esforce mais, porque eles não têm nem acesso ao estudo tecnológico, porque, voltando, ele não teve acesso à matemática e ao português de qualidade para conseguir... E são os pilares, né? Exato. A interpretação de texto e a matemática. Isso, aí lógico. O ESG Sustentabilidade começa, vamos trazer diversidade. Então a gente quer contratar mais pessoas pretas para dentro da empresa. Mas a gente não encontra essas pessoas para trabalhar. Pausa. Elas existem, elas estão entre nós, pode ser um grupo reduzido, mas hoje o que tem de negócio bacana no mercado, entregando consultorias de diversidade e inclusão para achar pessoas pretas para cargos técnicos e altos, elas existem, certo? Mas uma coisa importante é entender que, ao longo da história no Brasil, a gente sabe que as pessoas pretas são de maioria pobre, não tiveram acesso à educação, então fica complicado de fazê-las competir por vagas com pessoas de outras raças declaradas, né? Então, uma solução da empresa, por exemplo, seria investir para que essas pessoas tenham oportunidade, para que elas cresçam, se desenvolvam e no futuro venham entregar isso para dentro da empresa. Enfim, é complexo. Giovana, até esse ponto é bem importante. Eu tenho uma rede de contatos, gente com esse, muito grande, e no Brasil, fora do Brasil, de todas as etnias, enfim, de todas as classes sociais. Eu queria ouvir de você falou um pouquinho sobre isso. Se a gente olhar, de repente, a questão dentro do quadro da perspectiva da vulnerabilidade social. Porque, sim, tem as pessoas pretas ali, mas tem as brancas, ou seja, se a gente, a partir ter programas de capacitação, por exemplo, na tecnologia, ou seja, ter esse olhar no ponto de vista de entrada, né? Porque a saída lá na frente, na faculdade, lá, vai depender de cada um, né? Como que tu vê essa questão, esse debate, né? Da gente olhar essa questão da vulnerabilidade social que é grande no Brasil, né? E aí, a partir disso, obviamente, você vai trabalhar para que elas tenham lá uma saída, uma empresa, uma startup e vençam na vida. Como que tu vê isso? Faz sentido isso que eu estou comentando contigo? Claro que faz sentido, Gis, mas muito sentido. Eu acho que a gente precisa mesmo levar capacitação, qualificação para esses lugares. É óbvio que a metodologia é diferente, adaptada, aplicada. Claro. Mas essa iniciativa, ela precisa ser fomentada em muitos aspectos, de muitas formas, engajar muita gente, porque nem sempre as pessoas que estão ali sendo capacitadas tecnologicamente precisam entrar no mercado de trabalho como funcionários. Eles podem montar suas próprias empresas, suas próprias startups, suas próprias soluções, né? Então, o que a gente precisa fazer é fomentar, educar. Legal. E eles podem se tornar empreendedores, não precisa ser só CLT. Né? Bacana. E a educação, assim como a inovação, parafraseando Michelangelo, tem raízes amargas, né? Mas os frutos são doces. Então, bacana isso. Eu queria ver de você agora. Tem vários itens que eu quero ainda conversar antes que acabe o nosso programa. Muito obrigado pela tua presença aqui. Sobre, assim, o futuro. Como é que está o futuro, né, da Parese ou Paresi? Me desculpa se eu tiver... E dos números, né? Muita gente impactada, esse é o primeiro ponto. Já falando também como as pessoas acompanham, né, a Giovana e a sua jornada vitoriosa. Fala um pouquinho desse tema, depois tem mais um ou dois ficando no meio. Hoje, pra gente, o futuro é brilhante, né? A gente achou um mar azul aí que a indústria, atender as pequenas e médias indústrias com a solução ferramental de gestão de ESG, que é bem barata, porque é tecnologia, né? Então, todo mundo pode ter seu relatório de sustentabilidade agora. Então, para a gente ficou bem legal. Os nossos números nesse primeiro ano, a gente conseguiu alcançar mais de
7 mil pessoas, mas a gente não conta... Não foi esse o número. A gente está com 70 mil pessoas foram alcançadas pelos projetos que a gente tem monitorado, sem contar a Sabesp. Porque a Sabesp é da ordem de 1 milhão. Sim, é da ordem de 1 milhão, São Paulo. É isso. Então, o que a gente monitora na nossa plataforma hoje para a Sabesp a gente está monitorando 1 milhão de conexões com esgoto, de imóveis conectados com esgoto. Se cada imóvel tem uma média de 4 pessoas dentro, nós estamos monitorando o impacto na vida de 4 milhões de pessoas dentro. A gente também monitora o dinheiro, quanto recurso está sendo investido em impacto ambiental e impacto social hoje no Brasil. Aí a gente também precisa tirar esses milhões aí da Sabesp nas obras de integralização do Tietê. A gente hoje consegue a entrada com o Senai, com a FIEP, com o SESI, para chegar e conversar com essas indústrias, né? Eu estava te falando sobre hoje no Paraná, o próprio FIEP trouxe para a gente a informação de que 80% do PIB gerado no Paraná pela indústria é das indústrias médias e pequenas. Fantástico. E elas são cadeia de valor, importância, elas são cadeia de valor. O ecossistema aí industrial, empresarial, né? Exato, e muitas dessas indústrias querem montar os seus programas de sustentabilidade, que não precisam custar caro, existe uma série de recursos de renúncia fiscal que podem ser usados e medições da operação que já existe. Às vezes você nem precisa mudar o que você está fazendo, você só precisa medir o que você está fazendo. Tipo o que a gente está fazendo com a Sabesp é a obra. Eles não estão mudando a obra de saneamento, a gente está mudando o que está sendo feito na obra de saneamento. Então a indústria continua fazendo, a gente vai lá e pluga a nossa plataforma para medir o que já está sendo feito ali e já pode ser reportado como responsabilidade ambiental. Fantástico, tem case concreto com métricas. Quando as pessoas acompanham a Giovana, tem ali um LinkedIn, se puder falar, e aí a gente vai se encaminhar aí para os finalmente. Ó, Giovana Conte, é Giovana Conte, LinkedIn, Instagram, YouTube, todas as redes sociais. A Paresi, com acentinho no I, a Paresi é uma etnia indígena no Mato Grosso, né? E eles se referem à comunidade, a povo, como Paresi, é a palavra que eles usam. E a gente cuida da comunidade, por isso nós também somos Paresis. Então, a Paresi é sempre paresi.social, em tudo. LinkedIn, tá na site da gente, o e-mail é contato@paresi.social, simples assim. Você pode falar com a Giovana Conte ou com a Paresi Social e a gente vai ter prazer em conversar. Fantástico, novamente, parabéns pela tua jornada. Agora, aquele ponto super importante do nosso programa, aqui no Quebrando a Lâmpada, na Rede TV Paraná, as aspas da Giovana Conte. Seu Albert Einstein, Michelangelo, eles têm aspas, a Giovana também com a sua jornada, e a gente queria ver qual que é as aspas com a mensagem para a nossa audiência, para todos, mas especialmente aquela pessoa que quer empreender, aquele jovem que está estudando, aquele, enfim, adolescente e aquela criança, porque as crianças lá são cientistas. Sim. Então, qual que é as aspas da Giovana? O pessoal me ouve muito falar o difícil a gente faz na hora, o impossível leva 5 minutos. Porque se a gente quer empreender, a gente precisa de uma dose de coragem extra para a gente realmente encarar sem dar desculpas. O empreendedor não pode parar porque o governo, ele não pode parar porque o clima, eu não posso parar porque eu estou cansado. Pode, porque está cansado você pode. Mas o que eu quero dizer é menos desculpas e mais realização. A ideia é saber sobre política, economia, cenários de maneira geral e como isso impacta no seu negócio. Saber sobre o clima, o tempo, os parceiros, para você fazer o melhor que você pode com o que você tem na mão. Então o difícil a gente faz na hora e o impossível leva 5 minutos. Muito bom. Parabéns pela tua fala. Muito obrigado novamente, parabéns pela tua jornada vencedora, continue levando esse teu entusiasmo, né, esse brilho nos olhos para inspirar as pessoas a empreenderem, a criarem. A gente tem cada vez mais incentivar a criatividade, porque infelizmente o sistema acaba ceifando essa criatividade das crianças, né, dos nenês que nascem cientistas. Então o que tu apresentou para nós aqui tem tudo a ver com isso. Tem a ver com cuidar do meio ambiente, tem a ver com projetos responsáveis e sustentáveis, tem a ver com melhorar o mundo que a gente vive para nós, para as gerações que vão estar aí logo à frente. Você tem filhos, filha, né? Eu tenho filho também, filhos, e a gente preparar para eles. E mais do que isso, engajar eles para, quem sabe, também eles ficarem
Sim, na frente do celular, mas também ficar no outro lado da mesa. Isso. Para desenvolverem, para criarem soluções. Então, meus parabéns novamente, queria te agradecer. Obrigado. Prazer. Certamente vai ser um sucesso, né? Esse episódio do Quebrando a Lâmpada aqui na Rede TV Paraná. E certamente tu vai esperar muita gente. Que bom, prazer. Tá bom? Imenso. E assim encerramos mais um episódio, né? O primeiro episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos de coração a nossa convidada Giovana Conti. Merci beaucoup, muito obrigado. Muitas gracias. E a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, inovação é ação, impacto é transformação. Esse programa é oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. E do CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Acompanhar o nosso canal no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa. Quebre as suas lâmpadas. Transforme a sua ideia em algo concreto. Inove. Realize soluções que vão melhorar a sua vida, das pessoas do seu entorno, da sua comunidade. E, principalmente, melhore a sua qualidade de vida, melhore o seu trabalho e renda e seja feliz, porque esse é o principal. Muito obrigado e até o próximo episódio.